Queridos, no nosso vídeo da Oficina de Ideias de hoje, eu vou trazer 5 métodos para evangelizar as crianças. Um dos métodos bastante utilizado e que tem se mostrado muito eficiente na proclamação da mensagem do Evangelho para as crianças é o método das cores, onde nós usamos cores para representar cada um dos pontos do plano da salvação. Começando pela cor amarela, nós falamos sobre o céu, sobre esse lugar lindo, maravilhoso, esplendoroso, onde Deus habita, onde a sua glória reina. E nós trabalhamos então com as crianças ali a partir do capítulo 21 de Apocalipse, trazendo um pouco do que é a descrição do céu ali. Falamos também sobre quando Jesus prometeu que na casa do seu pai haveria muitas moradas, segundo João 14:2, e que ele prepararia um lugar para os seus. Então nós colocamos para as crianças como esse lugar é especial, ele existe, ele é real, onde tem tudo de bom, não tem dores, sofrimentos, tristezas, só alegria, paz e vida eterna para quem estiver lá. E falamos então que no céu, sendo um lugar tão bom, tão maravilhoso, não haverá pecado. E é quando nós entramos então na cor escura, falando sobre o pecado, a origem do pecado lá na desobediência de Adão e Eva, e que a partir daí todos nós nascemos pecadores, e o pecado nos separa de Deus e nos condena a estar assim eternamente, e que nós por nós mesmos não conseguimos tirar o pecado da nossa vida. Nós explicamos para as crianças o que é o pecado, né? Que é tudo que a gente pensa, fala, faz ou sente que desagrada ao Senhor, que é mal aos seus olhos e que está na palavra de Deus, então, identificado para nós como pecado, como mal, né? Como algo que o Senhor condena. E nós falamos então, usando a palavra de Deus, o verso 23 de Romanos 3, que diz que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos ama tanto que Ele providenciou um meio de nós sermos salvos. Nós entramos então na cor vermelha, falando do grande plano de Deus, enviando seu único Filho Jesus ao mundo. E aqui ele nasceu, foi como um de nós, mas ele nunca pecou, ele era puro, ele era santo, fez muitos milagres, manifestou o poder de Deus, manifestou a sua graça, o seu amor, e a sua principal missão foi quando ele se entregou, morrendo na cruz, no lugar dos pecadores de cada um de nós. Então nós apresentamos às crianças a obra redentora de Cristo, o inocente, puro, perfeito, morrendo pelos pecadores, entregando a sua vida em favor de cada um de nós. Nós usamos então o verso de 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Podemos usar também João 3,16, esse verso tão conhecido, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, apresentamos a solução que Deus nos dá através de Jesus. E aí nós falamos às crianças que todo aquele que crê em Jesus tem então a sua vida, o seu coração transformado. E entramos aqui na página branca que nos fala sobre como Deus purifica a nossa vida, como pela fé em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, porque eles já foram pagos lá na cruz. E a criança pode ter essa certeza também no seu coração. Em 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, com sinceridade no nosso coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós colocamos para as crianças que essa é a forma de nós sermos limpos, né, e transformados pelo Senhor, pela fé no que Jesus fez. E assim Ele muda e transforma o nosso coração. E é nesse momento que nós fazemos o convite para as crianças que querem receber, então, a salvação em Jesus, que entenderam e que querem receber esse presente que o Senhor nos dá e querem ter suas vidas transformadas. E depois dessa oração, nós então partimos para a última cor, que é a cor verde, onde nós falamos para as crianças sobre, fazendo uma referência ao que nós vemos de verde, as plantas, as árvores,
mostrando como, quando elas estão verdinhas, elas mostram que estão vivas, estão crescendo, se desenvolvendo. Assim é a nossa vida a partir do momento que nós cremos em Jesus. Começa, então, uma nova vida, né, onde nós vamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como diz em 2 Pedro 3:18, onde a criança vai entender que ela precisa ter uma vida de relacionamento com Deus, de conversar com Ele todos os dias, de ouvir e aprender e praticar a sua palavra, e de caminhar nesse mundo sendo obediente à instrução do Senhor. E a partir daí que a criança vai entender que essa nova vida precisa ser alimentada e ela precisa desenvolver-se na sua vida a partir dali diante de Deus, na sua fé, né, e nessa trajetória com Cristo. E esse método ele pode ser usado com vários tipos de recursos. Nós podemos usar visuais, como esses que estão aqui atrás, podemos usar a bola colorida, podemos usar brinquedos para, a partir das cores, apresentar o Evangelho individualmente às crianças, e podemos usar também livrinhos e outros tipos de recursos que tragam as cores, então, nessa sequência que eu contei aqui para vocês. Uma coisa importante também é as crianças poderem levar para casa um lembrete, como esse chaveirinho aqui, ou uma pulseira colorida com as miçangas nas cores, para que eles possam chegar em casa e relembrar o que eles aprenderam e compartilhar também a grande mensagem do amor de Deus com outras pessoas. Uma outra maneira de nós apresentarmos o Evangelho às crianças é usando histórias ou ilustrações que possam fazer alguma referência ao plano da salvação. Nós contamos essas histórias, normalmente são histórias lúdicas, e depois a gente traz então para a história real, para a obra redentora de Cristo. Uma delas é a história da lagarta, quando nós falamos sobre a lagarta como um animalzinho que não é muito amado, não. É um animalzinho assim, meio asqueroso, nojentinho, esquisito, que come a nossa plantinha, que nos desagrada, que a gente não pode encostar, que queima o nosso dedo, algumas delas, né? E falamos que então a lagartinha, em determinado momento, ela come bastante e ela faz então um casulo e ela dorme lá dentro desse casulo. E ali ela fica por muitos dias descansando, dormindo dentro do seu casulo. E depois de um determinado tempo, essa lagartinha, então, sai de lá de dentro e ela não é mais uma lagarta, agora ela é uma linda borboleta transformada naquele bichinho que era asqueroso, esquisito, feio, nesse animal tão maravilhoso, tão encantador. Nós usamos, então, essa história, essa ilustração para falar sobre a obra que Deus opera em nós quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Falamos que a partir da fé no que Jesus fez por nós, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós podemos ser transformados por Ele, pela fé no sacrifício de Jesus por nós. E usamos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz que, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós explicamos que essa transformação, essa mudança que ocorre na nossa vida dia após dia, que não é de repente, é um processo que o Senhor vai operando em nós, é algo que Ele faz através da fé que nós manifestamos em Jesus. Essa é uma das maneiras e tem muitas histórias evangelísticas, ilustrativas que nós podemos usar também para apresentar o plano da salvação. Um outro recurso bastante interessante e versátil é o cubo evangelístico. Ele é chamado de Evangecube e ele pode ser usado com crianças, adolescentes e até adultos. A gente começa então falando sobre a nossa realidade, que nós nascemos pecadores e separados de Deus, que Deus é puro, santo, perfeito, nós temos no nosso coração a maldade e o pecado e que sozinhos nós não conseguimos vencer esse pecado, tirar esse pecado da nossa vida, mas que Deus nos ama tanto, que quer que nós estejamos próximos a Ele. Então Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer numa cruz por nós. Jesus se entregou por nós. Ele sendo puro, santo e perfeito, e veio a esse mundo, manifestou o seu poder, fez curas e milagres, e Ele então cumpriu sua maior missão, que foi se entregar, sendo Ele inocente,
em favor dos pecadores que somos todos nós, morrendo e derramando seu sangue na cruz. E depois que Jesus morreu, ele então foi colocado em um túmulo. E ali foi colocada uma pedra muito grande, guardas para vigiarem esse túmulo. Mas nada disso segurou Jesus lá, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. E através dessa certeza nós podemos crer que ele é o Salvador prometido, que veio, morreu e entregou a sua vida no nosso lugar, pagou pelo castigo que o nosso pecado merece, e porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu então por nós e ele pagou pelo nosso castigo, mas não está morto, ressuscitou. E nessa esperança nós podemos crer que ele é o Salvador e podemos então entender que ele é o único caminho, como ele mesmo afirmou, que ele é o único caminho a Deus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo que nada do que a gente faça ou nenhuma outra crença pode nos levar a Deus, pode tirar da nossa vida a condenação, mas somente através do seu sacrifício na cruz. E quando nós cremos ele, então, no que ele fez por nós na cruz, nós entendemos que Jesus é o único que pode nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa certeza, então, que nós temos no nosso coração, nos traz uma nova vida. E a partir dessa fé, nós começamos essa vida diferente. Com o coração transformado por ele, nós temos que viver agora nos relacionando com ele, conversando em oração com ele a todo instante, a todos os dias, ouvindo e obedecendo a sua palavra, praticando as instruções que ele nos dá, conhecendo outras pessoas e se relacionando com pessoas que também partilham dessa mesma fé e anunciando esse grande amor por todo mundo. Eu quero agora usar uma experiência para apresentar a obra regeneradora de Jesus. Então eu tenho aqui 3 copos, depois eu vou falar o que tem em cada um deles. Um recipiente representando o pecado, esse representa Jesus, nós e boas obras. Nós começamos falando que Deus criou um mundo perfeito, criou as pessoas puras, sem pecado. Originalmente, Adão e Eva eram assim, mas eles decidiram desobedecer a Deus. E a partir daí, o pecado, então, entrou nas suas vidas. E todos nós nascemos pecadores. Nós falamos, fazemos, sentimos, pensamos coisas que desagradam a Deus e o pecado nos separa de Deus. É assim que nós somos. E por mais esforço que a gente faça, com boas obras, com decisões pessoais, tentando de toda forma ser bonzinhos, obedientes, tentando, se esforçando para fazer o que é bom, a gente nunca consegue eliminar o pecado do nosso coração. Nós não somos capazes de tirar a maldade, o pecado do nosso coração. Mas Deus sabe disso, e Ele nos ama tanto que Ele mesmo providenciou uma forma de nós sermos libertos, que foi através do seu Filho Jesus, que veio ao mundo e entregou a sua vida no lugar de todos nós, morrendo na cruz pelo nosso pecado. Através do que Jesus fez, quando nós cremos no seu sacrifício, ele então nos limpa e purifica de todo pecado. E isso só Jesus pode fazer por nós. E a partir daí a gente tem a nossa vida transformada. Bom, aqui nós temos nesse copo água, aqui também água. Aqui é a tintura de iodo que nós usamos para representar o pecado, que contamina a água. E aqui no copo de Jesus nós temos água sanitária, que tira esse efeito da cor do iodo da água. Então é uma forma muito interessante, que cativa bastante as crianças e traz então o plano da salvação de maneira bem criativa. Nós sabemos que somos instrumentos de Deus para anunciar a outros a mensagem do seu grande amor. Então mesmo que você não tenha nenhum recurso, você pode usar as suas mãos para falar de Jesus para uma criança. Começando pelo dedo polegar, você diz que Deus é bom e Ele me ama. Ele ama você, Ele fez você com um propósito especial. Mas existe algo que nos separa de Deus, é o pecado. E nós somos pecadores, eu sou pecador, E o meu pecado me separa de Deus. E eu não posso resolver esse problema sozinho. Mas ele, então, providenciou uma forma, enviando seu Filho Jesus para morrer em uma cruz
no meu lugar, no seu lugar. E ali na cruz, Jesus pagou por todo o pecado que nós cometemos, por toda a culpa que esse pecado traz. Então, Jesus é o sacrifício vivo que veio para morrer no nosso lugar e trazer o perdão pelos nossos pecados. E quando nós entendemos isso, nós podemos fazer, então, um compromisso, uma aliança com Ele, né, de viver para Ele, de receber esse perdão e de começar, então, uma nova vida com Ele, sendo amigos de Deus. E aí nós falamos, então, porque o dedo é pequenininho, né? É uma vida que está começando, o dedo mínimo aqui representa a nova vida com Jesus. E a partir daí nós queremos crescer. Você usa a palma da mão para dizer, agora eu quero crescer na graça e no conhecimento desse Deus, do Senhor Jesus, através da leitura da sua palavra, da comunhão em oração com Ele. Nós podemos, então, ter uma vida nova de relacionamento com esse Deus maravilhoso. Então, nós vemos que, a partir de um recurso natural que nós temos, que é a nossa mão, nós também podemos falar de Jesus aos pequeninos. Esse, então, foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você possa aproveitar essas ideias para anunciar a mensagem de Jesus aos pequeninos. Um grande abraço e até a próxima!